Bom, pessoal, acredito que nós podemos começar e vamos trazer aspectos da vida financeira que influenciam e são influenciados diretamente em nossa vida psicológica, pois afinal, muitas vezes a vida financeira afeta a vida psicológica e vice-versa, pois pode fazer com que nós tenhamos questões que nós possamos até mesmo levar ou trazer para a família, para o trabalho, para inclusive a nossa saúde mental, tá? Então é muito importante que a gente lide com esses aspectos psicológicos da vida financeira e vou trazer alguns pontos que são tanto ilusões e mitos envolvendo a vida financeira em que nós precisamos ter mais clareza se nós pensamos dessa forma, se nós temos esses estigmas, para que isso possa ser superado e não seja um empecilho para o início de nosso trabalho de investimentos. Às vezes, para a gente se tornar investidor, é preciso ter habilidades não só enquanto conhecimento sobre saber investir, como investir, abrindo conta em corretora, mas também que a gente possa saber que muitas vezes existem fatores psicológicos que limitam a nossa capacidade de enriquecimento, né? Então, primeiro ponto que eu trago aqui, pessoal, é o seguinte, e a cada ponto que eu trouxer, vocês acreditarem que tem algo que vocês pensam de uma forma parecida ou conhecem pessoas que pensam dessa forma, comenta aqui embaixo que isso é muito importante, a participação de vocês. Deem a curtida aqui no vídeo também, que isso é muito importante para que esse conteúdo seja valorizado. Bom, em primeiro lugar, pessoal, muitas vezes quando a gente vê alguém enriquecendo ou alguém com uma situação financeira confortável, ou seja, que ela tem ali a possibilidade de compra, de ter bens, de ter uma certa tranquilidade financeira, que tem um poder de compra acima do nosso, geralmente nós vemos essa pessoa como o quê? Bom, o pensamento que mais nos ocorre geralmente é essa pessoa ou ganhou na loteria, ou isso que essa pessoa tem é uma herança, ou com certeza essa pessoa está envolvida em algo errado. Se vocês já tiveram esse pensamento ou veem pessoas tendo esse pensamento, comenta aqui embaixo. Então, o primeiro ponto é, quando nós estamos diante de uma pessoa com uma saúde financeira acima da nossa, por exemplo, com uma saúde financeira, com uma vida financeira bem confortável, nós logo avaliamos dessa forma, dizemos que ela ou ganhou na loteria, ou é uma herança, ou com certeza tem uma treta envolvida aí nessa pessoa, em que ela enriqueceu dessa forma, com certeza tem algo errado ou algum segredo. Pois bem, isso é uma forma de lidar com o dinheiro e com o enriquecimento em que enriquecer estaria associado a algo ilícito, né? É que enriquecer estaria ligado a algo envolvendo algo em que você não sabe o que a pessoa faz, mas o que ela faz com certeza seria algo ilegal, imoral e que não seria algo bom. Então, é um pensamento de fato que causa uma certa limitação e faz com que, se eu acredito que o outro enriqueceu por meio de algo ilícito ou por algum evento externo a ele, como uma herança ou uma loteria, logo eu também não acredito que eu possa enriquecer, pois se eu enriquecer seria dessa mesma forma, ou por meio de uma loteria, de uma herança ou por algo ilícito. Então, esse é o primeiro pensamento que já provavelmente vai impedir o seu enriquecimento, caso você o tenha, pois tem aí uma relação direta com a impossibilidade de enriquecer, se não por essas vias. Então, é um grande equívoco acreditar que enriquecer tem relação, portanto, com algo de errado ou que seja algo envolvendo uma sorte, como uma herança ou uma loteria. Pois senão você nunca vai ter cuidados com a sua saúde financeira, pois afinal enriquecer é algo ruim. Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de pontuar, né? Aqui. E o segundo, pessoal, diz respeito ao primeiro também, que é o que?
acreditar que dinheiro é algo sujo, né? Que é pecaminoso. Ou seja, ter dinheiro é algo que faz com que você não iria para o céu, faria com que você se tornasse uma pessoa gananciosa. Então, essa é a segunda questão que eu trago, em que associar o dinheiro a algo pecaminoso, associar o dinheiro com algo sujo, associar o dinheiro com algo ruim, faria com que você também se afastasse da possibilidade de ter uma melhor relação com o dinheiro. Afinal, o dinheiro é um meio, o dinheiro é um objeto, e o dinheiro por si só, ele não seria algo sujo, vamos colocar assim, mas a relação que nós temos com o dinheiro, a forma como nós vemos o dinheiro, e que pode fazer com que a gente acredite que o dinheiro tem uma relação com essa sujeira. Então, se acreditamos que o dinheiro é algo ruim ou que só tem dinheiro quem é ganancioso, também as chances de enriquecimento pessoal diminuem bastante, pois afinal não vai querer lidar com o dinheiro, pois julga o dinheiro dessa forma. É uma forma então de criar ali uma resistência para ter uma melhor vida financeira. O Diego aqui está dizendo que é um pensamento partidário, né? Muitas vezes é isso aí, Diego. Às vezes pode ser um pensamento que envolva mesmo, né, uma dimensão política partidária. E o Alaô aqui trazendo que enriquecer é ter disciplina em conhecer bem os seus talentos. Perfeito. E essa disciplina e se conhecer os seus talentos contribui de fato para que você tenha ali um avanço na sua vida financeira, desde que você não veja também essa vida financeira como algo ali de privilégio de poucos, ou seja, a relação com o dinheiro não é uma questão de privilégio de poucos, né? Ou que o dinheiro é algo sujo. Então, muitas vezes você tem um talento nela, mas nem sempre você consegue gerenciar esse talento e organizar ele para que ele contribua ou que seja uma fonte de renda, pois às vezes as pessoas têm uma dificuldade de se relacionar com o dinheiro. Às vezes você tem um talento, mas não sabe cobrar, não sabe precificar o seu talento. Então isso é uma outra dificuldade que temos ali na nossa vida financeira, na qual você não conseguiria tornar o seu talento em um trabalho e uma fonte de renda. Pois bem, vamos ver a Kátia aqui falando. Para enriquecer é preciso trabalhar as crenças limitantes. Perfeito. É impossível a gente enriquecer se nós alimentarmos essas crenças limitantes, pois no final das contas, quando nós criamos esses julgamentos, essas avaliações pejorativas em relação ao dinheiro ou ao enriquecimento, nós acabamos automaticamente não criando maiores condições e possibilidades de enriquecer, né? O Alau trazendo então que o dinheiro lícito, né, o dinheiro legal, ele deve ser encarado como uma dádiva de Deus, de seu suor. Perfeito, né? Na qual você ali tem toda o seu investimento em seu próprio negócio, em suas próprias habilidades para tal. Então, enriquecer é uma questão, desde que lícita, é uma questão que não traz ali nenhum prejuízo moral ou um prejuízo que você necessariamente precisaria colocar limites à sua possibilidade de enriquecimento, né? Pois bem, inclusive essa é uma questão muito interessante do enriquecimento, porque existe agora a terceira crença, a terceira ideia, o terceiro elemento psicológico que diz respeito ao quê? Ao dinheiro é apenas para os ricos, né? Então, algumas pessoas acreditam que ter dinheiro é para apenas alguns. E as pessoas dizem, eu não nasci em berço de ouro, logo eu não jamais serei uma pessoa rica, não tenho a possibilidade, a capacidade de enriquecer, né? E acreditam também, esse é o outro ponto que eu trago, que se soma ao anterior, que ser rico é ter muito dinheiro. Então, vamos lá. Gostaria que vocês escrevessem aqui o que vocês acreditam, portanto, o que é ser rico.
o que ser uma pessoa rica para vocês. Escrevam aqui no chat para a gente trocando essa ideia sobre isso. Pois dependendo da forma como a gente vê a riqueza, a gente não se permite uma melhor condição financeira e a saúde financeira. Então faz com que a gente se mantenha muitas vezes ali em elementos que não possibilitam o nosso próprio enriquecimento. Escrevam aqui o que vocês acreditam que seja ser uma pessoa rica. Enquanto vocês vão escrevendo, eu já vou criando algumas definições. Bom, existem a ideia, algumas vertentes de educadores financeiros que afirmam que ser rico é você ter a possibilidade de uma renda que pague todas as suas despesas. Então, ser rico é você não ter grandes endividamentos. Ser rico é você ter ali a possibilidade de pagar as suas dívidas e de investir esse dinheiro para um futuro. Além disso, existe também uma outra definição de riqueza que diz respeito à renda passiva. O que é renda passiva, pessoal? É aquela renda na qual que você produziu a partir de algum outro investimento, em que você não necessariamente precisa investir seu tempo para receber aquela renda. Geralmente nós temos renda ativa, que é quando a gente vai trabalhar, que é quando a gente sai para o trabalho, fica horas no trabalho, volta para a nossa casa e a gente vende o nosso tempo, isso é a renda ativa, e no final do mês, geralmente é assim, recebe-se a renda. Né? Já a renda passiva não seria isso. Né? Na renda passiva você receberia uma renda independente do tempo, porque você não estaria investindo o seu tempo necessariamente naquela renda que você tem. Então, uma outra questão é que ser rico seria então você ter uma renda passiva, como por exemplo aluguéis, provento de ações, enfim, algum serviço que você já ofereceu e que você não precisa estar lá e que essa renda também pagaria as suas despesas. Então, ser rico, uma das definições é essa, você ter uma renda passiva que vai garantir as suas despesas. Então, ser rico, pessoal, nessas definições não tem relação com posse, ou seja, não trata de você ter muito patrimônio, ter muito dinheiro, mas que você viva uma vida financeira com uma saúde financeira tranquila, em dia, vamos colocar assim, tá bom? Então essas são ali algumas das definições de riqueza, né? A Kátia está falando que ser rico é ter qualidade de vida espiritual, emocional e financeira. Perfeito. Então você teria ali, porque a nossa maior riqueza é a saúde. Sem a saúde, nós não teríamos nem sequer a possibilidade de usufruir da nossa riqueza, né? Então isso de fato é muito importante. O Alau trazendo aqui que além da riqueza financeira, é importante uma vida razoável, com paz e felicidade, tá? Que é um ativo imensurável, perfeito, né? Não abrir mão do próprio bem-estar. De fato, não abrir mão do próprio bem-estar é fundamental para que tenhamos essa possibilidade de uma vida não só financeira, como no geral uma vida saudável, né? Então, a renda passiva é o dinheiro trabalhando para mim? A Kátia está perguntando. Isso. Renda passiva é quando o dinheiro trabalha para você. É quando ele está lá investindo e você não precisa usar o seu tempo para ter uma renda. Mas quando você investe, por exemplo, o próprio dinheiro vai gerando a renda para você. É o famoso juros compostos, investimentos, né? Tem relação com isso aí. Vamos tocando o barco aqui, que é o próximo, é justamente esse do trabalho, pessoal, que é o seguinte: eu trabalho pelo dinheiro e todo o meu dinheiro vai para as despesas. Quem tem esse pensamento, já ouviu falar desse pensamento, comenta aqui. Vou repetir: todo o meu trabalho, né, é para ganhar um dinheiro e todo o meu dinheiro vai para as despesas, né? Ou seja, é a famosa frase: vivo para pagar boleto.
Então, quem conhece, já ouviu ou vive isso na pele, comenta aqui, pois esse é um dos aspectos psicológicos mais importantes a serem trabalhados quando nós queremos nos tornar investidores, quando nós queremos ter uma saúde financeira de mais qualidade. Pois afinal, viver simplesmente para pagar despesas, para pagar boleto, é um grande limitador na nossa possibilidade de uma vida financeira melhor no futuro, pois afinal a gente acaba sempre no 0 a 0. Você recebe o seu dinheiro e você gasta o seu dinheiro. Então vou dar um exemplo de uma pessoa que tem uma possibilidade aquisitiva muito alta e que é pobre. Então vamos lá, se nós definimos que riqueza é você ter a possibilidade de viver de renda passiva e de não ter grandes despesas, eu conheço algumas pessoas fazendo mentoria financeira online e atendimentos que, em atendimento, traziam o quê? Eram pessoas que tinham grande capacidade de aquisição, recebiam ali seus salários por volta de 15, 20 mil reais, 30 mil reais, mas aquilo que elas recebiam, elas gastavam. Ou seja, se vocês pensam assim, prestem atenção no que eu estou falando, pois a sua capacidade, a sua renda, o seu salário, se ele é por você calculado enquanto despesa, ou seja, se eu recebo 5 mil, eu tenho então poder de compra de 5 mil, eu vou comprar 5 mil. Se você faz isso, você tem grande chance de se manter numa mentalidade pobre. Isso é uma mentalidade pobre. Então essa pessoa recebia 15, 20 mil, mas ela ainda alimentava um pensamento pobre, um pensamento que empobrecia ela, pois afinal, para ela, dinheiro na mão é vendaval. Então, se ela tinha 15 mil, o poder aquisitivo de 15 mil precisava gastar os 15 mil. Então, eu lembro que essa pessoa que eu acompanhava dizia que ela era uma pobre de luxo, porque ela tinha grandes aquisições por causa do salário, mas vivia endividada, vivia com grandes prejuízos e até mesmo risco de perder os bens que adquiria, tá? Então, esse é um outro ponto muito importante. Então, pessoal, se vocês pensam que trabalha para o dinheiro e todo o dinheiro tem que ser encaixado nas despesas, essa é uma questão muito importante a se tratar. Comecem a trabalhar esse ponto, pois isso é fundamental que mude, tá? E nós vamos falar como isso pode mudar. Um outro ponto que eu tenho aqui também, pessoal, vou trazer os pontos, depois a gente abre para as discussões, mas vão comentando aqui, é o seguinte: ganho pouco, não dá para investir. Vocês já se pegaram pensando nisso? Ou seja, eu ganho pouco dinheiro, então não há a minha possibilidade de investir, de começar a investir. E aí eu acabo vivendo com o que sobra. Então, vamos vendo que tudo isso tem relação com o que a gente já trouxe. Ou seja, se todo o meu dinheiro e todo o meu trabalho é para pagar despesas, e o que eu recebo é pouco, e esse pouco que eu tenho não dá para investir, e assim eu acabo vivendo apenas com o que sobra, isso é uma forma de pensar que tem grandes riscos de te levar a dívidas, ao empobrecimento e fazer com que você não saia desse patamar financeiro que você tem hoje. Então vamos lá. A quantidade de dinheiro que você recebe não depende, ou melhor, investir não depende da quantidade de dinheiro que você recebe. Afinal, o que acontece? Não se trata do valor que você recebe, mas do que você faz com esse valor que você recebe. Ou seja, se você tem um pensamento sobre o dinheiro, ao receber esse dinheiro, você vai realizar esse pensamento. Então, o dinheiro em si, ele vai de acordo com a forma como você se comporta com ele. O dinheiro em si vai depender de você e não você do dinheiro que você recebe. A sua capacidade de poupar, a sua capacidade de diminuir as suas despesas, de eliminar o supérfluo, manter o essencial, diminuir aquilo que é necessário, a sua capacidade de poder separar uma parte do seu dinheiro para que você possa investir, tudo isso não depende do dinheiro em si. Depende de uma boa mentoria financeira, de uma boa educação financeira,
depende de sua habilidade com o dinheiro. Então, pessoal, ganhar pouco não significa incapacidade de investir. Hoje em dia nós podemos investir na bolsa de valores, por exemplo, com 15, 10 reais, 16 reais. Então, assim, em bons ativos. Se não me engano, com 5 reais você já consegue investir em bons ativos na bolsa de valores. Ativos envolvidos com dólar, com produção de celulose, né? Empresas que você pode investir e pagam bons dividendos com apenas 5 reais. Então, a questão não é o dinheiro que você recebe, não é a relação dele com você, mas de você com ele, pois você vai ter que perceber que é preciso mudar essa ordem, em que às vezes você espera que sobra algo para investir, mas talvez é importante inverter essa ordem e já separar desde o momento que você recebe seu salário e a sua renda uma quantia de dinheiro para os seus investimentos, para os seus estudos, para um investimento financeiro, para que você possa ali depois pagar as suas dívidas com o que sobra após você já retirar o seu valor para a sua própria vida financeira, crescimento patrimonial, enfim, para que você possa investir. Beleza, pessoal? Esse aí é um outro ponto, então, muito importante, pois sem ele não seria possível, né, a gente pensar na possibilidade do próprio enriquecimento. Então, esse é um outro aspecto muito fundamental, né? É uma pedra angular para que a gente possa ter uma saúde, uma vida financeira melhor. Pois bem, agora vamos começar a falar um pouco das desculpas que a gente tem e usa para a nossa inabilidade de enriquecer. Então vamos começar pensando. Primeiro nós já vimos que às vezes nós colocamos culpa no salário. Ele não é suficiente, eu não recebo tanto e então eu não posso investir. Vemos que isso é uma grande bobagem. Isso aí é uma desculpa diante da nossa dificuldade de investir. E às vezes, pessoal, não se trata só de um medo de investir. Às vezes é a falta mesmo de conhecimento. Às vezes a gente não sabe como começar a investir. Nós não temos a experiência cognitiva e intelectual, pois nós não tivemos essa questão da dimensão da educação financeira, do beabá da educação financeira, o que é um CDB, uma debênture, um ETF, uma ação, um mini contrato, um fundo de investimento, como investir no tesouro direto, o que é um CDI, inflação. Então, às vezes nós não temos educação financeira sequer para saber como começar a investir. E a nossa relação com o dinheiro acaba sendo imediatista, ali muito vinculada a algo que é do momento, do instantâneo, né? Do prazer em gastar, que é sempre muito maior do que a dor de investir. Às vezes a gente investe com alguma dor, com algum sacrifício, mas a ideia não se trata de fazer só sacrifícios. Não se trata, pessoal, de gastar menos, mas de gastar melhor. Gastar com mais sabedoria, com mais planejamento, talvez gastar com mais habilidades quanto a isso, evitando alguns supérfluos e poder ali viver experiências mesmo do minimalismo, da questão do essencial, para que você possa ter algum conforto financeiro e também garantir a sua reserva de emergência, por exemplo. Podemos fazer até uma outra live sobre montar uma reserva de emergência. Caso vocês tenham interesse, escreve aqui. Mas a questão seria nesse sentido, então. Tudo isso são pontos muito relevantes para que a gente possa mudar a nossa relação com o dinheiro. Então vamos falar das desculpas que usamos para não enriquecer. As primeiras desculpas foram em relação ao salário. Uma outra desculpa muito comum é a culpa é do cartão de crédito. Então escreve aqui se vocês já usaram esse argumento ou já ouviram alguém no trabalho, no ciclo de amizades ou na família usar esse argumento. A culpa é do cartão de crédito. Eu prefiro pagar em 10 vezes para pagar com folga, né? Então, se eu tenho crédito, eu estou usando. Então, outra desculpa é essa. Eu ponho
a responsabilidade no cartão de crédito. Olha só, eu começo a colocar a responsabilidade da minha vida financeira em um aparato de plástico, em um recurso de banco, né? Então, muitas vezes me perguntam se é melhor usar o cartão de crédito no débito, no crédito, ou quebrar o cartão de crédito, se é melhor usar o dinheiro em espécie, até porque quando a gente usa o dinheiro em espécie, a gente vê o dinheiro sair. Se a gente então gasta, se a gente tem na nossa carteira uma nota de R$ 100, a gente sente muito mais esse dinheiro saindo do que a gente deixar várias notas, 10 notas de R$ 10, por exemplo, ou várias notas de R$ 2, e a gente nem vê saindo, porque a gente não tem esse controle financeiro. Então, o que seria melhor? Bom, com cartão de crédito, pessoal, é importante você saber qual é a sua relação com ele. Pois um alerta muito importante para quem está começando na educação financeira é o seguinte: não confie em você mesmo. Não confie, seja por falta de conhecimento, seja por questões afetivas, como gastar por prazer. E nós vamos chegar lá também nessas questões afetivas. Então, muita cautela nessa hora de gastar usando o cartão de crédito, pois esse dinheiro virtual acaba depois se transformando numa dívida real. Até porque o dinheiro também nem é real, né? Ele também é virtual. Você não vê o dinheiro, você está fazendo um empréstimo. Então, o cartão de crédito não pode ser, após essa live, não deveria ser mais um argumento para o seu prejuízo financeiro com você mesma. Então, a culpa não é do cartão de crédito, mas da nossa inabilidade de poder poupar, investir ou investir em nossa própria educação financeira. Às vezes, pessoal, é lendo livros, vendo canais do YouTube, assistindo live como essa, que nós investimos em nós mesmos. Porque, afinal de contas, pessoal, o principal investimento que a gente faz é no nosso conhecimento, tá? E na nossa saúde. Por que no nosso conhecimento? Porque quando eu receber o dinheiro, eu vou saber o que fazer com ele. Então, esse é um ponto importante. Então, eu sou o meu principal investimento. Então, eu vou receber esse dinheiro e eu vou saber fazer com ele, pois eu estudei, estou desenvolvendo habilidades com ele, tá? E a nossa saúde também, para que a gente possa fazer isso de forma mais plena e usufruir melhor disso, tá? Vamos lá, a Laô dizendo aqui que antigamente eu sofria bastante com o meu bendito cartão de crédito, tá? Hoje em dia aprendi a me controlar mais. Perfeito. Até porque a gente tem que ter ali um pensamento de longo prazo para que a gente possa encontrar medidas para evitar essas dívidas. A Kátia dizendo que à medida que comecei a me equilibrar emocionalmente, estou conseguindo controlá-lo. Perfeito, Kátia. Essa é uma relação entre vida financeira e os nossos aspectos psicológicos estão ligados diretamente. Uma pessoa angustiada, uma pessoa em muita tristeza, ela tem mais dificuldade em lidar com o próprio dinheiro. Uma relação direta com isso eu vou trazer para vocês, que é o seguinte, já vou até antecipar esse ponto então, que é o famoso eu mereço, tá? O que é o eu mereço, pessoal? Já que a Kátia está trazendo aí aspectos da vida financeira e a vida psicológica. O que é o eu mereço? Pois bem, quando eu vejo pessoas procurando educação financeira, seja nos cursos que eu ofereço ou na mentoria, eu percebo que há uma insatisfação muito grande com a rotina de trabalho e com a vida que se leva. Em que sentido? Você já tem uma segunda-feira dolorosa, você deseja sempre os finais, final do dia, final de semana, final do mês, final do ano, final do mês para receber o salário. Então, você tem uma dificuldade em acordar para ir trabalhar, você acorda triste, muitas vezes, para ter aquela rotina automática. A gente entra num certo automatismo e quando a gente começa a sentir essa dor, por meio desse sofrimento, a gente busca uma mudança na nossa vida. Uma das mudanças que se procuram é justamente a educação financeira, para que a gente possa mudar. Pois o que acontece é, estamos tristes, estamos sofrendo, estamos vivendo uma vida de rotina sem desejo. Então o que acontece?
Pode ser que no final do dia, após ter uma vida e um dia cansativo, desgastante, você passou ali por um estresse com aquela pessoa insuportável em sua convivência, ou você teve que ouvir o que você não gostaria de ouvir, ou teria que fazer o que não gostaria de fazer, enfim, ou foi um dia muito cansativo, você acaba se oferecendo mimos que você não deveria oferecer ou que você não ofereceria em outras condições, tá? Então você acaba se permitindo um gasto, você acaba gastando mais do que precisaria, do que deveria. Porque você acredita o quê? Eu mereço. E aí você vai lá e faz uma aquisição caríssima ou uma aquisições recorrentes de algo que você deveria evitar. Isso acontece com a comida também. Você acaba comendo e se dando ao luxo e ao prazer de comer aquilo que você não comeria em outras condições, em outras circunstâncias, porque você acredita que você merece. Aí você compra aquele podrão, aquele de trailer, sabe? Que o óleo escorrega assim no pão, ou aquele doce, enfim. Você se oferece algo que você não comeria ou não gastaria. Então, essas são as questões do eu mereço, que também o eu mereço é um grande vilão na nossa vida financeira, percebe? Pois nós nos oferecemos, nos permitimos algo que nós não faríamos sob outras circunstâncias e condições. Beleza, pessoal? Se vocês têm vivido o Eu Mereço quase todo santo dia, comenta aqui para a gente trocar essa ideia sobre o Eu Mereço, tá? Vamos lá. Vamos para outro ponto, enquanto vocês comentam aqui. Outro ponto importante é o seguinte: como a gente falou do eu mereço, um outro ponto importante que atrapalha nosso avanço enquanto vida financeira é um pensamento que diz respeito à felicidade. Então, a ideia de que o importante é ser feliz agora. E se eu morrer amanhã? Né? Esse é um outro ponto. Então, essa ideia de que é importante ser feliz agora, eu preciso usufruir do mundo enquanto eu estou no mundo, pois eu não sei quando eu vou morrer, pode fazer com que você acabe desenvolvendo despesas para além do que você teria, pois afinal você vai querer gastar o que você tem de forma recíproca. O que eu tenho, eu gasto exatamente o que eu tenho. Então, essa é uma questão, é um outro ponto importante, pois, de fato, pensar dessa forma é até bonito, que é importante ser feliz agora, mas tem prejuízo, causa prejuízos financeiros, pois afinal, e se você não morre amanhã? Né? Se nós pensarmos em 2 ou 3, 4 gerações, nossos avós, bisavós, nós vamos perceber que nós estamos envelhecendo, vivendo mais, envelhecendo com mais idade. Então, a chance de nós hoje vivermos mais são altíssimas. Então, é preciso pensar quando você vai estar numa idade em que você quer se aposentar e esses investimentos de hoje vão ser colhidos na sua aposentadoria. Ou seja, não necessariamente depender de governo, de programas de previdência para que a gente tenha aposentadoria, mas com a educação financeira nós podemos produzir, investindo hoje para colher no futuro, essa aposentadoria em que nós investimos para colher depois, mesmo que a gente busque alegrias hoje. Não se trata de viver uma vida privada, de gastar menos, mas de gastar melhor e tentar viver uma vida mais responsável, mas sem deixar o lazer de lado. Até porque, pessoal, investir não é abrir mão de lazer ou prazer, pelo contrário, o lazer e o prazer eles estão no orçamento de quem sabe investir. Então não é uma questão de você viver menos, viver de uma forma mais ansiosa, pelo contrário. Essa é uma outra crença limitante em que acreditar que os ricos são pessoas que vivem numa correria, uma separação da família, pois eles não vivem estressados, então não se trata disso, tá? Então, aqui está sendo a participação, viver tem que ser um risco calculado. Perfeito, você
põe ali uma dimensão, na dimensão financeira, uma distribuição do que você vai fazer com cada campo da vida, né? Até porque uma outra crença que eu trago aqui, outro pensamento é: não posso comprar pois não é para mim. Pois bem, isso também faz com que a gente se ponha num patamar inferior, pois com organização e planejamento, pessoal, nós conseguimos adquirir aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente quer, dentro de nossa realidade, conhecendo a nossa própria realidade. Até porque, como a gente trabalhou no começo do vídeo, ser rico não é ter grandes fortunas, mas você ter a possibilidade de manter uma vida financeira saudável, as despesas cada vez menores, mais em dia, e transformar algumas despesas em investimento, né? Por exemplo, comprar um livro sobre educação financeira não é uma despesa, é um investimento. Cuidar da sua saúde, um seguro para a sua saúde, não é uma despesa, é um investimento. Investir em um fundo, em um título público ou em um ativo para daqui a 10 anos também não é uma despesa, é um investimento. Então isso é muito importante saber, tá? Então, às vezes acreditar que eu não posso comprar, pois não é para mim, é eu também me colocar num patamar em que existem pessoas ricas e pessoas pobres, e as ricas são aquelas que têm fortunas e eu sou pobre, eu não tenho essa condição. Então, isso é uma outra grande bobagem, porque você acaba ali criando uma fronteira entre você e a realização dos seus desejos, tá? Pessoal, uma outra desculpa muito importante a se tratar e que aparece demais e ela é muito comum é a seguinte: não consigo abrir mão de uma promoção. Se você não consegue abrir mão de uma promoção, comenta aqui embaixo, pois isso é um ponto muito interessante. Então, não consigo abrir mão de uma promoção. A promoção é imperdível, a promoção eu vou comprar. Então, às vezes você quer comprar uma coisa, só que tem na promoção que se você comprar mais uma coisa, você leva as duas coisas, leva a segunda coisa com mais desconto do que se você não comprasse a segunda coisa. Então você compra a primeira e leva a segunda com desconto. Só que aí você depois vê que se você fizer um programa de fidelidade com aquela loja, com aquela empresa, você vai ter ali a possibilidade de comprar com uma promoção, enfim. Então, assim, sem planejamento financeiro, você acaba se envolvendo com supostas oportunidades, que não são oportunidades. Uma promoção não é uma oportunidade, uma promoção é uma despesa, né? É uma despesa em que você tem a ilusão de que você está pagando menos, né? E se a gente pegar um exemplo muito simples de marketing que todo mundo conhece, é o famoso R$1,99. Então, porque eu não estou pagando R$2, eu estou pagando R$1,99. Então, essas são algumas ilusões, pessoal, em que nós cedendo às promoções, né, a gente acaba ali causando até prejuízos, pois nós não estamos planejando e aquilo ali não estava no planejado. É diferente de, por exemplo, eu precisava comprar o meu notebook e eu fiquei provavelmente aí quase um ano pesquisando o notebook para comprar. Então eu já tinha mais ou menos a precificação do mercado para um notebook, eu sabia o preço de um notebook nas especificações que eu queria e já tinha uma média do valor. Então, e o interessante, pessoal, é que os notebooks, eu fui percebendo, eles já são lançados na promoção, né? Para mostrar o quanto a gente é tolo em relação a isso. Eles não saem com valor, depois de um tempo eles entram em promoção. Eles já são lançados com uma promoção. E a promoção, no final das contas, é o valor que ele quer que a gente pague, mas dizer promoção é fisgar nós que não temos paciência ou saber lidar com essas questões de educação financeira. Então, esperei por um tempo e aí, assim que eu vi de fato uma oportunidade e eu já tinha esse dinheiro para comprar um notebook à vista, comprei, né, usei essa promoção, que de fato foi uma promoção nesse caso, para conseguir adquirir ele com um precinho um pouco mais
em vantagem. Então, esse é um outro ponto também, né, pessoal, em relação a promoções. Então, nós vimos aqui alguns pontos em relação a isso, né? Que é a promoção, o cartão de crédito, investir é para rico, ganho pouco, não posso investir, meu dinheiro é apenas para as despesas, eu vivo para pagar boleto, ou o dinheiro é algo sujo, se alguém enriquece é porque recebeu uma herança, teve sorte na loteria ou está fazendo algo errado. Pessoas ricas são pessoas que não vão ter lugar ao céu, são pessoas gananciosas, né? Então, e acreditar que ser rico é ter muito dinheiro. Tudo isso são pontos muito relevantes para que a gente possa avançar. Então, por fim, pessoal, se vocês têm algo aqui, comenta agora, nós já estamos indo para o final da live. Comenta aqui o que vocês acharam, quais os pontos que vocês acreditam que precisam melhorar para avançar na vida financeira. Comenta aqui se algumas desses aspectos que eu falei vocês se pegam fazendo, né? Comenta aqui. Aqui o Alaú falando, meu boleto, minha vida, né? Um programa, né, Alaú? Um programa de boletos, né? Meu boleto, minha vida. Adquira já o seu boleto, né? Se vocês gostam tanto de boleto, eu posso gerar um boleto aqui, vocês pagam para mim, né, Alaú? E o outro ponto, pessoal, para encerrar, não esqueçam de comentar aqui o que vocês estão achando, se algum desses pontos vocês já se pegaram falando, pensando ou fazendo, tá? Comenta aqui. Não se esqueçam também de curtir o vídeo. Por último, pessoal, eu queria trazer para vocês vou começar a investir mês que vem. Esse é um outro ponto que fadado à procrastinação, né? Fadado à procrastinação, por quê? Porque é a mesma coisa, eu associei à comida e vou continuar associando aqui, né? É o mesmo ponto de começar uma dieta. Eu começo a dieta na segunda-feira, né? Eu vou começar a dieta na segunda-feira. Então, se eu vou começar a dieta na segunda-feira, sábado e domingo eu enfio o pé na jaca, né? É a mesma coisa com educação financeira. Eu vou começar a investir mês que vem. Aí esse mês eu crio uma bola de neve de despesas que inclusive vão ficar para o mês que vem, para o outro, né? Então, começar a investir, pessoal, não precisa ter procrastinação. Não precisa você, eu não sei investir. Bobagem. Você pode investir. Você pode já começar a poupar. Segundo ponto, preciso de dinheiro para investir. É bobagem que você precisa de muito dinheiro para investir. Às vezes ler já é um investimento, porque você melhora a sua habilidade com o dinheiro. Com o dinheiro que chega em você, você já vai saber o que fazer com ele. Como abrir uma conta na corretora, uma forma de poupar, uma alocação de carteira de investimentos. Tudo isso eu também faço em mentoria online, em cursos online que eu tenho oferecido, para que você saiba lidar com esse dinheiro melhor. Então, você não precisa criar essa relação de procrastinação com o dinheiro, né? Aqueles combos do McDonald's e os 3 tamanhos de pipoca do cinema são armadilhas para gastarmos nosso dinheiro também. Perfeito. Porque você pensa, vou comprar só uma Coca-Cola, e você compra muito mais do que isso, né? O produto é oferecido para você mesmo que você não deseja. O mercado ele tem essa potência, esse poder. O marketing ele causa desejo que você não tem. Ele causa um desejo que você não tinha até então. E você nem precisa ter um produto desgastado para comprar um outro. Às vezes você tem a sensação de que aquele que você tem e funciona perfeitamente se tornou supérfluo e o mercado faz você acreditar que você precisa ter um produto mais atualizado ou um combo, que esse combo vai realizar melhor as suas necessidades, né? Então, essa é um ponto muito importante mesmo. Eu mereço, né? Isso aí. Eu mereço o combo do McDonald's, né? Depois dessa live, foi muito para mim. Eu vou lá comer um combo do McDonald's e começo a investir na segunda-feira. Pois bem,
Então, que a gente possa desenvolver essas habilidades com mais tranquilidade, para que a gente possa lidar com o nosso dinheiro de forma mais tranquila, transformar despesas em investimentos, que a gente saiba que ser rico não é ter muito patrimônio ou grande potencial de dinheiro de aquisições, pelo contrário, enriquecer é uma questão de você poder saber lidar melhor com a sua vida financeira e com as suas despesas e poder investir tanto para curto, para médio e para longo prazo. Você colocar um planejamento e uma organização financeira, você com certeza vai abrir mão de muitas dessas armadilhas que eu estou trazendo hoje aqui. Caso você tenha sentido na pele alguma dessas que eu trouxe aqui, comenta aqui embaixo, tá? E eu vou também colocar esse vídeo no meu canal do YouTube, Psicologia e a Vida Cotidiana, para ficar lá disponível depois, caso queira retomar e lembrar de alguns pontos que nós começamos aqui. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer? Porque nós já estamos indo para a reta final. Então nós vamos encerrar. Se tiver alguma pergunta, põe agora. Nós estamos 4 minutos para encerrar a live. Tá? Então os pontos são esses, tá, pessoal? A nossa relação com o dinheiro, não acreditar que o dinheiro é algo sujo ou que só enriquece quem tem alguma sorte ou algo envolvido em atividades ilícitas, tá? E dinheiro não é apenas para ricos, e ser rico no final das contas a gente viu que não necessariamente é ter muito patrimônio, né? Caso você também pense que o seu trabalho é apenas para pagar despesas e vive para pagar boleto e que só vive com o que sobra, também é algo que precisa ser trabalhado, beleza? Isso é outro ponto que não pode se sustentar mais. Outra questão é a culpa é do cartão de crédito, né? Nós não podemos colocar a culpa no cartão de crédito em nossas escolhas. Ganho pouco, não dá para investir. Grande bobagem, você pode investir e poupar, não importa o quanto você recebe, tá? O importante é ser feliz agora e se eu morrer amanhã. Também é uma outra forma de procrastinar, é uma forma de você não investir em você, por exemplo, a médio e longo prazo, pensando só no imediatismo. Até porque, pessoal, como no Brasil nos anos 90 tinha muita inflação, você ia na padaria de manhã, o pão era 10 centavos, à tarde era 50 centavos. Antigamente era mais negócio para o brasileiro realmente ter uma vida aquisitiva, uma relação com a compra mais imediata por causa da inflação. Hoje isso mudou e é possível ali criar novos mecanismos de relação com as nossas despesas. Então é uma cultura isso de gastar o que tem, é uma cultura do brasileiro mesmo, tá? Outra questão é o eu mereço que nós trouxemos aqui, o eu mereço que eu preciso ter algum mimo de algo que eu não faria em outras circunstâncias, mas eu acabo me cedendo, então o eu mereço também é um vilão, tá? Não conseguir abrir mão de uma promoção também é um grande problema, porque você acaba ali cedendo a um desejo que não é seu, é criado um desejo em você, e vou começar a investir no mês que vem também, o que é uma grande bobagem. Você pode começar a investir sim a partir de hoje em você mesmo, com essa live, já é um investimento. Você está investindo em você assistindo essa live e provavelmente, respondendo aqui, você pretende fazer mais live com esse tema? Pretendo. Provavelmente na terça-feira eu terei uma outra live e nós vamos falar da questão das despesas. Eu acredito que será na terça-feira às 18 ou 19 horas. Eu devo deixar aqui no meu Instagram. Nós vamos falar sobre despesas em época de pandemia, em que a gente acaba justamente comprando, a gente recebe o dinheiro e a gente acaba tendo mais por meios virtuais, fazendo compras, né, que a gente não faria em outras circunstâncias. Tem relação com o eu mereço, tem relação com o que eu recebo, eu faço uma aquisição, tá? Então a ideia é que a gente inverta essa relação, em que eu recebo e eu não faço necessariamente uma aquisição. Mas em primeiro lugar eu invisto em mim, eu separo, eu poupo, depois eu vou planejar e organizar o dinheiro para pagar despesas e outras relações de gastos.
Tá bom, pessoal? Gostaria de agradecer vocês que estiveram até aqui. Espero que tenha contribuído algum desses pensamentos, se vocês se identificaram, que vocês possam trabalhar esse pensamento na vida de vocês a favor da sua própria vida financeira, que vocês consigam enfrentar algumas dessas crenças, ideias, ilusões, mitos, que vocês possam enfrentar esses pensamentos, mitos e ilusões, para que não caiam nessa armadilha de que dinheiro necessariamente é algo sujo, de que vocês não podem investir, tá? E que é preciso de muito dinheiro para investir, e que vocês tenham cautela que em momentos de maior dificuldade, para que vocês também não gerem ali grandes despesas, porque não se trata de viver pior, com menos satisfação ou menos lazer, mas de viver melhor, mas que tenha um melhor planejamento e organização para isso. Beleza, pessoal? Como eu disse, vou deixar esse vídeo lá no meu canal do YouTube, Psicologia e Vida Cotidiana. Agradeço. Então, acredito que na terça-feira, depois eu confirmo aqui no Instagram, nós faremos uma outra live sobre os gastos na pandemia, tá bom? Muito obrigado aqui, parabéns pelo empenho de sempre, compartilhar informações. Eu que agradeço e fico sempre muito feliz de poder compartilhar essas experiências com vocês. Pessoal, muito obrigado, beijo para vocês e até mais.